seguindo nossas palestras, falando um pouquinho sobre fortalecimento da marca, né? Falando um pouquinho sobre retail media, que estratégias das empresas, né? Além de apostar em estratégias de retail media, como foco em performance, o Grupo Galderma também tem apostado em sua construção de marca nos principais marketplaces, com o objetivo de estar presente em toda a jornada do usuário e se manter relevante. Para falar sobre retail media, como a Galderma aposta nos principais marketplaces para a construção de marca e crescimento de vendas, convidamos ele, que possui especialização em gestão empresarial e marketing, atuando em agências com foco em performance, brand e e-commerce, há mais de 5 anos. Atualmente é Account Executive na Next, atuando como estrategista digital. Perdão, eu comecei como ele, é ela. Chamamos ao palco Caroline Monteiro, Account Executive e estrategista digital da Next. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vinda, o palco agora é delas, na verdade, né? Vou convidar mais uma aqui para engrossar o caldo desse nosso feijão, para essa nossa prosa aqui. Ela que é profissional de marketing digital, sênior, com mais de 10 anos de experiência na indústria farmacêutica e agora, na Galderma Brasil, lidera as áreas de estratégia digital, mídia e iniciativas para engajamento do consumidor final para as áreas de skincare dermatológico e estética injetável. O nome do cargo é grande, igual a responsa que ela tem, então ela é Senior Manager of Digital Marketing, Media e Consumer Engagement da Galderma. Por favor, recebam com uma palma tão grande quanto o nome do cargo, Cláudia Paz. Cláudia Paz. Bem-vinda. O palco é de vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, pessoal, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês. A ideia hoje é compartilhar um pouquinho com vocês de como hoje a Galderma está atuando em retail media, né? E até, eu acho que já para fazer um parênteses, alguém aqui trabalha com retail media hoje ou é novidade para todo mundo? Acho que é novidade, então acho que retail media, assim, até para contextualizar, é toda a parte de estratégia de ads dentro dos marketplaces, como Amazon, Mercado Livre. E quando a gente olha para marketplace, a gente fala muito de construção de vendas, né? Aumentar ali o sellout. Mas, para além disso, a gente também pode trabalhar a parte de construção de marca também, para que a gente consiga agregar e começar a aumentar também o market share. Opa. Ai, desculpa. Então, primeiramente, Clau, apresenta para a gente assim, um pouquinho de qual era o objetivo inicial Galderma, né, quando vocês chegaram aqui para a Next, e como a gente construiu isso a 4, 8, 12 mãos também, né, um trabalho ali bem colaborativo para o time já entender também como a gente está caminhando. Legal. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite, Carol, para a gente estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de Galderma, né, uma indústria farmacêutica que tem estabelecido cada vez mais essa estratégia de digital, a tão famigerada terceira onda da mídia, né, que é o retail media, veio para a gente, conforme a gente viu esse avanço de mercado e que já era muito forte em outros países já desenvolvidos. E, além desse super nome aqui do meu cargo, né, que o pessoal comentou no começo, ano passado eu também era responsável pela área de e-commerce de vendas. Então, além do marketing digital, né, que é o branding, a gente também tinha a performance, a venda por si só dentro dessa estratégia. Então, o objetivo era conseguir trazer novos consumidores para a marca. A gente sabe que hoje, dentro do retail media, a gente impacta não só na venda, mas também nesse conhecimento, nessa descoberta. E, obviamente, manter a fidelização daqueles consumidores que já queriam comprar a nossa marca também dentro desses ambientes. Então, esse era o grande foco da Galderma nesse início, fazer com que essa performance e branding trabalhassem em conjunto e a gente conseguisse atingir os objetivos de negócio. Perfeito. E até puxando o gancho, né, a Clau atua em várias áreas e isso traz muito o reflexo de que a estratégia de ads, né, como a gente conhece, ela é a ponta final ali de todo um circuito de coisas que tem que acontecer para a gente aparecer mais, a gente
ter ali maior consideração e, consequentemente, conversão. E é importante a gente pensar em quais outras áreas elas também impactam ali no final, no resultado final, que de fato é a venda. Então, por isso é importante, primeiro, a gente está ali integrado, junto com o time de vendas, inclusive o time Galderma está aqui também hoje. Também temos pessoas do time Enext aqui que faz a parte de marketing digital, porque são duas áreas fundamentais para que o Ads ali aconteça de uma maneira bem feita. É o time de vendas que vai trazer muito assim, o drive para a gente de qual que é a meta, qual que é o objetivo da companhia, qual que é a definição de objetivos macros ali, estratégias por canais também, porque quando a gente fala, temos vários canais, né, marketplaces aí, Amazon, Mercado Livre e vários outros, mas cada um ali tem o seu real posicionamento, então é importante a gente entender isso e como a companhia de fato está considerando na estratégia. O time de marketing vem ali muito aportando valor de mensagem, público-alvo, essa construção contínua, porque não é só estar no marketplace, a gente também precisa estar nos outros lugares para que esse 360 aconteça da melhor forma possível. E aí vem uma cerejinha ali do bolo, né, que de fato é o time de mídia, de retail media ali, fazendo o negócio acontecer também, qualificando esse público, trabalhando análise de dado e análise de comportamento também, entendendo quem que está buscando hoje por skincare dentro de um marketplace, o que que ele consome, o que que ele quer de fato. E isso, trabalhar a audiência segmentada, com campanhas personalizadas, também atreladas ali a toda a estratégia macro, né, e campanhas específicas também da companhia. Isso é tão realidade, Galderma, que hoje eu estou aqui, inclusive, com meu time de marketing, meu time de vendas, porque a gente, de fato, garante que esse 360 esteja rodando. Então, quando a gente vai em uma negociação de vendas, de fato, com a Amazon ou com o Mercado Livre, o time de mídia está junto para entender qual que é o objetivo ali, para que a gente consiga reverter isso, de alguma maneira, dentro também dessa estratégia que vai ser desenvolvido para a mídia. Boa. E para a gente agregar tudo isso, é importante a gente trazer um pouquinho para vocês de estratégias macros que a gente adotou. Então, a gente fez lá o feijão com arroz bem feito, a integração entre as áreas, entendemos aonde estava a dor, aonde a gente quer chegar, entendemos também um pouco do nosso consumidor. Então, a estratégia assim, adotada já inicialmente em parceria com a Galderma para as nossas marcas, Cetaphil e Dermotivin, ali, que são os nossos pilares, né, dentro dos marketplaces, foi pensar numa estratégia full funnel. Hoje não existe mais uma jornada linear, e acho que isso todo mundo sabe, e é importante a gente estar presente em todos os momentos ali das etapas, né, de compra do nosso usuário, e também diversificando formatos. Então, a gente tem estratégias específicas para awareness ali, para trabalhar um público amplo, trabalhar qualificação, consideração, a gente trabalhar também questão de prospecção, e eu acho que aqui é o grande pulo do gato que a gente teve no sentido de estratégia. É entender que existe a nossa categoria, e tudo bem, vamos em busca desse público, mas existem outras categorias, porque eu consumo Cetaphil, Dermotivin, categoria de beauty, skincare, mas eu também consumo outras coisas dentro desses marketplaces. Então, como eu posso entender essa jornada deles e trazer eles também para a minha categoria, que, consequentemente, vai elevar ali o nosso volume de base, new to brand, e a gente vai trazer ali, de fato, mais conversão também para a marca. Na etapa de conversão é onde a gente, de fato, tem maior maturidade como companhia mesmo, então a gente trabalha as campanhas ali, que é o nosso foco, porque no final das contas a gente tem que trazer receita, né, para a companhia, e também trabalhar a questão de retargeting, né, então entender aquele público que foi até ali a página de produto, mas não converteu, adicionou o carrinho, mas também retrabalhar ele para que a gente consiga ali sempre trabalhar um ciclo contínuo realmente ali de inovação com esse consumidor. E isso a gente aplica na prática, né? Porque como esses grandes players, eles têm essas informações super robustas desse consumidor, isso alavanca até as ações comerciais que a gente vai fazer. Então, se a gente sabe que dentro daquela cesta do consumidor, ele está colocando um outro produto de uma outra marca concorrente, não da minha marca, a gente consegue alavancar algumas ações em períodos comerciais para que isso, né, se reverta e a gente consiga atingir nosso objetivo. E ninguém melhor do que esses parceiros, que têm o dado e o comportamento desse consumidor, para trazer esses insights para a gente aplicar no negócio. Então, pensando na gente aqui, Galderma, hoje que não tem um e-commerce próprio de venda para consumidor final, os dados que esses grandes players no mercado têm ajudam a gente a definir estratégias cada vez mais detalhadas para a gente atingir aquele consumidor que a gente quer
e ter eficiência de investimento. A gente precisa pensar muito nisso. Não é um investimento que eu estou alocando em mídia que está impactando um grande público. Eu estou impactando uma pessoa que, de fato, tem potencial ou para continuar dentro, né, da minha jornada ali de compra ou algum novo consumidor que tem potencial. Então, acho que isso é super relevante. Só o Retail Media traz para a gente essa expertise. E por falar em eficiência, né, nada melhor do que compartilhar um pouquinho com vocês de números do que a gente fez ali em 2024 versus 2023. Já posso garantir também que esse Q1 aí, finalizando o Q1, a gente já está superando, inclusive, metas e conquistas, né, do ano passado. Mas a questão da eficiência foi o grande fator assim, para a gente, porque a gente conseguiu ter redução de custo ali, CPC, CPM, mas trazendo muito mais volume em relação ao número de impressões, o que traz aí esse fator de crescemos em awareness, as pessoas estão conhecendo as nossas marcas. A gente também aumentou cliques, então a etapa de consideração também está sendo movimentada lá, como que eu falei atrás, né, da questão de prospecção, cross-category, ali a gente trazendo outras audiências para retrabalharmos. E quando a gente fala também da eficiência, não podemos deixar de olhar para ROAS, né? Então, um crescimento aí de mais de 50%. A gente sabe o quanto é importante rentabilidade. A gente quer crescer o awareness, a gente quer trabalhar ali a construção de marca, mas, como a gente já bem falou, no final das contas, tem que entrar a grana ali para a nossa companhia. Então, trazer esse número aqui de ROAS mostra muito o quanto a estratégia, no geral, ela foi eficiente. E nosso objetivo de construção de marca também vem sendo atingido aí com um aumento de mais de 80% quando a gente fala de novos usuários para a marca, né? Pessoas que nunca compraram e estão comprando agora, e ainda com leve crescimento em ticket médio, que não era o propósito, mas aconteceu e isso é muito bem-vindo também para a companhia. E acho bacana, Cláudia, compartilhar um pouquinho isso do aspecto como que a companhia também, né, o time de vendas ali enxerga esses resultados no final das contas. É um grande alavancador para que a gente consiga manter esse crescimento sustentável. Então, entender como que a mídia pode colaborar para um objetivo de negócio, trazendo um número tão grande, né, tão potente como esse de novos consumidores, é maravilhoso e óbvio que o ponto mais importante para a gente é sustentá-los, né? Então, essa eficiência que a Carol falou que a gente já está tendo durante esse ano, eu acho que vem de uma estratégia contínua. A gente entendeu que não é só em grandes períodos comerciais. A gente tem uma estratégia que a gente aplica ao longo de todo o ano e que, obviamente, em grandes períodos, a gente vai alavancar por conta disso. Então, assim, hoje tem um valor, eu percebo que o time já olha de uma maneira diferente, e se eu já até puder deixar uma dica aqui, testem, mostrem esse valor para o time comercial, porque, de fato, o Retail Media tem um grande poder, não só na conversão, mas na construção de marca. Trazer novas pessoas para testar, experimentar, e você conseguir manter ela dentro dessa jornada por mais tempo. E já entra muito assim nossos highlights, né, do que a gente aprendeu nesse período, né? Eu estou com a Galderma liderando a squad deles já há mais de 2 anos, então acompanhei bem de perto mesmo o crescimento e acho que coisas importantes para a gente. Questão da consistência, como bem pontuado pela Clau, não adianta a gente estar presente em um momento pontual, se depois a gente não conseguir sustentar isso, porque o nosso usuário ele vai buscar a gente em um outro momento. E até quando a gente faz essa correlação, né, com precisamos de ads ou não precisamos, talvez a venda aconteceria ali no orgânico, de fato vai acontecer. Mas a gente depende de uma necessidade, uma busca efetiva ali, mais reativa do nosso usuário para a gente aparecer. Quando a gente traz o ads, é uma soma ali de fatores e a gente vai estar, digamos assim, perseguindo ele em vários outros momentos, quando ele nem imaginava que ele precisava de um hidratante facial. Mas a gente está ali fazendo a nossa presença, melhorando a nossa consideração de forma geral. Então, pulei ali, né, a questão do always on, da consistência, mas a gente também tem o trabalho full funnel, porque é ele que vai nos garantir estar presente de forma consistente também ali, fazendo acontecer do começo ao fim da jornada. Trabalhar as audiências de cross-category, que a gente chama de audiências de prospecção. Isso é um ganho de eficiência muito grande. A gente não ficar só ali no nosso bolo, naquilo que a gente já conhece, porque o conhecido, uma hora ele satura e a gente não vai crescer, a gente vai estagnar. Então, temos que buscar ali, acho que hoje também foi falado muito em outras palestras, questão de collabs. Então, é isso, é a
gente buscar fora realmente para a gente ampliar o nosso, continuar crescendo. E um ponto-chave aqui também que a gente traz como aprendizado, Galderma, mas, claro, tem que ser analisado marca a marca também, indústria a indústria, é olhar o formato específico. A gente falou lá atrás, estar presente em variedades também de formato. A gente tem ali campanhas de DSP, né, que são as campanhas de display, aqueles bannerzinhos que aparecem nos marketplaces, tem a parte de search, que é quando o usuário busca e a nossa marca aparece. Será que faz sentido a gente estar nos dois? Faz sentido de forma ampla, mas dependendo de um momento, até quando a gente fala de eficiência de budget, a gente sabe que a gente não tem o budget infinito, por mais que a gente gostaria muito, então às vezes vai valer a pena a gente entender o que faz sentido para a nossa companhia no sentido de rentabilidade, de custos e também daquilo que traz de rentabilidade, o retorno de fato para a gente. Então aqui a gente tem essa aposta muito clara também do que faz sentido para a nossa marca, então às vezes no momento de sazonalidade a gente vai entender: vou cobrir a minha marca ou quero aparecer massivamente para conseguir aumentar o volume, deixando talvez o ROAS um pouquinho menor. Então, são coisas que a gente pode pensar a longo prazo também. E, por fim, a gente traz também aqui uma questão de insight muito importante, que é a personalização da Brand Store. Também foi falado aqui na palestra anterior da questão de experiência, fornecer informações para o nosso usuário, e isso é um tema muito em alta, muito importante. E quando a gente fala de e-commerce, como que a gente vai provocar o usuário a comprar o nosso produto, sendo que não está em mãos? Aí entra toda a parte de conteúdo mais enriquecido, e hoje as plataformas elas estão trazendo isso, essa possibilidade para a gente, né? Então, aqui a gente tem exemplos claros, né, tanto de Dermotivin quanto de Health Regency, que foi o lançamento recente que a gente fez, onde a gente tem páginas bem construídas ali, que traz esse poder mais imersivo de conhecimento, e aonde a gente trabalha, claro, a parte de awareness ali, também a consideração, para depois a gente gerar ali aumento na nossa taxa de conversão. Isso aqui é super importante, né, Carol? Eu estive essa semana em um evento do Google, e eu lembro que eles falaram em 2021 sobre um termo chamado mass middle, que eles já estavam vendo que o consumidor não seguia essa jornada de maneira linear. Isso lá em 2021. Essa semana, eu fui nesse evento, eles falaram a mesma coisa. Então, assim, gente, a jornada não é linear, isso é um fato. E eu vejo que hoje o Retail Media, ele de fato apoia tanto no conhecimento da marca quanto na conversão. E que a gente, como estrategistas aqui de marketing digital, a gente tem que pensar que o Retail Media não é mais um nice to have, tipo, não é algo que é bom ter, é fundamental dentro da estratégia, porque os nossos consumidores estão lá. Eles estão buscando ativamente pelas nossas marcas, e é importante que a gente esteja presente ali, levando aquela informação. Porque, independente do momento da jornada em que ele esteja, eu estou impactando como marca e levando aquele atributo que, para mim, é essencial. Então, acho que a Brand Store vem para esse momento de descoberta, não só para esse momento, mas para o momento que o consumidor ainda não sabe se é exatamente aquilo que ele quer, e também ajuda na conversão. Então, no fim do dia, é a gente atuando por meio de uma plataforma de um terceiro e uma estratégia que a gente, no passado, fazia só por meio dos nossos canais proprietários ou, enfim, pelo paid media, né, a mídia tradicional. É assim que eu vejo, e acho que isso aqui é super valioso, então é algo que a gente precisa garantir que esteja nas nossas estratégias. Eu acho que, assim, até como mensagem final, o Retail Media é algo muito novo, a gente sabe, mas é importante, a gente tem aí players gigantes que também estão aderindo já a essa pauta, VTEX aí, né, aquisição de New Retail, que traz muito essa força de, não é só os marketplaces tradicionais, mas também tem outras vertentes aí que a gente pode se apoiar muito. É a realidade já, não é mais para deixar para amanhã, então é importante a gente considerar isso na estratégia como um todo, diversificando também o nosso portfólio, né, os nossos canais, e não é mais sobre canal, mas é onde o nosso usuário, de fato, ele está, e é onde a gente precisa também estar. E acho que é isso, pessoal. A gente deixa aí aberto também para alguma dúvida, caso tenha. Perfeito. Perfeito. Antes de abrir para a pergunta, eu tenho até uma dúvida, puxando um gancho sobre essa importância do Retail Media. Qual mensagem vocês poderiam passar para os pequenos lojistas ou para quem está começando? Qual o primeiro caminho? O que seguir? O que deveria analisar? O que vocês poderiam passar de dicas ou sugestões, enfim, para que eles possam dar esse primeiro passo, levando em consideração que é algo tão novo ou uma estratégia tão nova, assim, que para muitos ainda está um momento distante. O que vocês poderiam contribuir com isso? Acho que às vezes o investimento é um grande desafio. Então, a minha dica, pensando lá quando a gente começou a apostar nesse canal, faça pequenos testes, entenda um pouco como esse seu consumidor
ele está se comportando dentro dessas soluções que você está implementando ali, dessas campanhas, para depois você mostrar o valor de fato que isso traz para o negócio e poder de fato investir mais, né, numa jornada always on, que para a gente é de fato que a gente acredita, o que a gente tem feito, que tem funcionado muito. Mas testem que vocês vão entender o valor que isso agrega para o negócio como um todo. E até complementando, não precisa começar com muito. Eu acho que o teste inicial, né, você começar, dar o primeiro passo, é fundamental para tudo. E como eu comentei, né, a gente tem vários formatos e às vezes não vão ser todos os formatos que vão conseguir contribuir no que você tem de budget disponível. Então, às vezes, vale a gente começar entendendo qual é o seu objetivo, o primeiro passo, e depois a gente ramificando essa estratégia de acordo com aquilo que vai trazer resultado, receita, para que você consiga investir mais. Hoje a gente já está num patamar muito mais elevado, né? A gente já tem um full funnel ali bem feito, principalmente o fundo de funil, e a gente está subindo. Então a gente dá para pensar em várias estratégias ali complementares, mas o importante é começar. Muito bom. Alguma pergunta? Cláudio, eu vou até comentar o que você disse. Eu costumo brincar que não tem mais lugar para todo mundo na primeira página, né? Então, o Retail Media ele se torna importante porque é o atalho que a gente tem para conseguir conquistar essa primeira página, principalmente falando de Mercado Livre e Amazon, que vocês falaram, que tranquilamente é 50% do nosso mercado digital, né? Dito isso, entre os dois canais, qual deles vocês preferem? Vou colocar fogo no parquinho aqui agora. Qual dá mais rentabilidade? Qual canal tem mais resultado com ads? Querem colocar essa fogueira para acender ou vão ficar em cima do muro? Conta para mim. Esse desafio aí. Complexo, Eu não né? posso escolher. Mas acho que não tem uma escolha. Eu acho que vai muito no momento da marca e da sua categoria também. Às vezes uma categoria ela vai estar super desenvolvida na Amazon, às vezes nem tanto no Mercado Livre. Então, acho que é entender onde está a grande oportunidade. Porque se às vezes uma categoria não está desenvolvida no outro, é o momento de você, vou lá e vou construir o meu lugar. Então, acho que tudo realmente é oportunidade. Os dois são ótimos, no caso, no quesito de resultado. Olhando para o Mercado Livre, é o nosso maior marketplace, então a gente sabe do volume de tráfego. Até para quem tem dúvida da importância, né, de retail media, a gente sabe da dificuldade de trazer tráfego para o nosso próprio site. Marketplace já tem o seu site, o seu tráfego qualificado. Então, ali já tem uma grande oportunidade para a gente escalar. A Amazon, por outro lado, tem muitas features ali que já estão bem estruturadas, relacionadas, comparando, na verdade, com o Mercado Livre. Mas cada uma tem a sua particularidade, aí eu acho que vai muito de indústria para indústria, de fato. Eu acho que em termos de tecnologia, realmente a Amazon está bem mais desenvolvida, né? Já vem trabalhando o Retail Media há um tempo. Mas com certeza as duas eu acho que podem agregar muito para os negócios. Eu acho que vai de entender onde o seu consumidor está mais presente. Hoje eu acredito que eles estão nos dois, tá? Eu não escolheria um, mas em termos de tecnologia, de fato, a Amazon hoje já está mais evoluída e tem mais features, como a Carol comentou. Beleza, eu vou só ver se eu coloco mais gasolina na conversa. Quem é que vende no Mercado Livre ou na Amazon? Levanta a mão, por favor. Beleza, pouca gente. Será que eu coloco mais fogo? Vou fazer mais uma? Posso? A nível de retorno mesmo, assim, quanto das vendas, e óbvio, se não puder abrir, tudo bem, tá, pessoal? Mas quanto da venda já vem do Retail Media? Então, quão importante isso é dentro do negócio? E como que fica o ACOS, né, dentro desse... Para a indústria é mais fácil ter uma margem maior. Eu acho que o Retail Media, para quem é revenda, ele pesa um pouquinho mais, porque a margem já é bem apertada. Então, entender essa relação do Retail Media com o faturamento, de fato, de vocês. Tem contribuído, obviamente, ano após ano, cada vez mais. A gente não pode abrir, mas eu posso dizer que sim, é uma ferramenta importantíssima que hoje a gente considera como fundamental dentro da estratégia do nosso e-commerce. E até para complementar, tipo, quando a gente fala do retorno, consequentemente, quando a gente coloca investimento, a gente quer ali ter um retorno maior. Mas é importante considerar o nosso orgânico, a nossa construção de marca. Por isso que a gente está falando muito da questão de construir também a nossa presença. Hoje, uma tendência muito grande é a gente trabalhar SEO também dentro dos marketplaces. Não é mais somente dentro do Google, ali esperando o usuário ir até um buscador, ou TikTok, agora que também está super em alta. Mas dentro do marketplace, se a gente trabalha esse conteúdo pensando em otimização de palavras-chave, entendendo o comportamento do usuário, consequentemente, você vai depender menos de um ads e vai ter ali a sua base orgânica
técnica também muito boa. Então, é um casamento, não tem uma coisa sozinha que funcione perfeitamente. É um casamento entre vários fatores, entre várias áreas, para a gente fazer o sucesso da estratégia. Ótimo. Perdoe se eu me empolguei, mas o assunto realmente ele é muito bom de ser discutido, né? Eu acho que é o assunto do momento, quando a gente olha para a Marketplace. Então, é muito importante. Obrigado por compartilhar e trazer isso para a gente aqui. Infelizmente, acabou o tempo. Eu queria pôr mais lenha na fogueira, mas a gente não tem mais tempo. Então, vou convidar vocês para uma foto. Ufa, acabou, passou. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado.